Muito boa noite, começando agora mais um Torta de Climão para vocês. Segurem os OVNIs que está começando. Mais um papo que vai trazer um tema delicioso, algo para vocês experimentarem, compartilharem, discutirem por aí. Mais um tema sobre o PV, sobre o Partido Verde, sobre o que fazemos, o que fazem os verdes, em que áreas nós atuamos. Mas antes de eu poder trazer esse prato principal para vocês, que hoje está bem diferenciado, bem coletivo, né? Até porque junto é mais gostoso, né, pessoal? Vou trazer aqui alguns aperitivos, né? Assim como eu trouxe na semana passada. Mas antes de falar esses aperitivos, eu tenho que agradecer o grande recado que Rihanna deu no Super Bowl, Super Cumbuca, pro Lema e seus amigos, né? Por favor, paguem o que vocês devem, né? Parem de demitir as pessoas e apenas paguem o que vocês devem. Vamos lá, então, continuando o tema da semana passada, nós falamos um pouco sobre o terremoto que atingiu principalmente a Turquia e a Síria. E ainda sobre esse assunto, né, que a cada vez a gente está trazendo mais atualizações, né, infelizmente ainda são muitos mortos que aparecem diariamente, né, que são encontrados. Eu quero trazer para vocês o depoimento de um amigo meu, que foi refugiado da Síria, né, assim que começou a guerra lá. Hoje em dia ele já tem cidadania dupla do Reino Unido e da Síria e estava lá visitando a família em Alepo quando, infelizmente, aconteceu o terremoto. E aí, nesse sentido, conversei com ele e ele deixou esse recado para todos nós. Peço que vocês acompanhem agora. Hey everyone, my name is Wissam. Oi pessoal, meu nome é Wissam, mandando para vocês esse vídeo de uma Alepo destruída depois do terremoto. Alepo fica a 200 quilômetros de Marash, no centro do terremoto. É uma cidade que tem 12 anos de guerra e depois de um terremoto, temperaturas congelantes e sanções. A mensagem é que você saiba que depois do terremoto, nós basicamente temos nada. Nós não temos combustível, não temos eletricidade, não temos comida, não temos leite, apenas água. Sem equipes de resgate, apenas equipes bem básicas de resgate do governo. E nós não temos apoio da sociedade internacional. Então é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Como vocês viram, a situação é precária. Como ele disse, a Síria vive já há muitos anos sanções, especialmente nos Estados Unidos, e aí fica difícil de chegar mesmo apoio, ajuda às pessoas que estão mais necessitando. E como vocês podem ver, nem tudo que a gente vai degustar aqui é gostoso. Tem alguns ingredientes que são necessários, porém causam um certo ardor nas nossas bocas. Mas esses são importantes para a gente poder se reconstituir, para poder continuar. São coisas importantes que a gente precisa saber também e precisa conhecer, precisa perceber que existem. E aí, continuando um pouquinho nos nossos aperitivos, tem um outro que vai causar talvez uma certa dor de estômago em muitas pessoas que nos assistem. Na segunda-feira, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do programa Roda Viva, que, diga-se de passagem, mais pareceu Roda Amiga, já que questões mais ácidas como o erro bilionário de fluxo cambial ficou fora da conversa, né? E aí, numa hora que se foi falar sobre questões sociais, ele nos entregou uma incrível pérola sobre consciência social que vocês vão poder ver nesse vídeo aqui. Por favor, acompanhe. Agenda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava num restaurante, um garoto veio vender, né, um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. Eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então, é muito importante essa agenda nossa social. É a agenda social de apoiar o trabalho infantil, né? Olha só que interessante, que grande ferramenta social que o Banco Central ajuda ali na ponta, né? É uma falta de conexão realmente. Agora fica a pergunta para vocês me ajudarem a pesquisar, né? Como reagiu o mercado a essa fala do presidente do Banco Central? Teve alguma ação, algum burburinho? Teve alguma manchete de jornal? Fica aí o questionamento, né?
Bom, aí uma última questão é que, não sei se vocês viram, né? Tem um pessoal falando, tá, não sei o quê, sobre OVNI. Mas eu quero fazer aqui uma crítica, né? Porque mais uma vez a gente fica com essa mania chata de ficar dando atenção para coisa de fora, ao invés de valorizar o que a gente tem aqui. Quem liga para balãozinho, né, que no fim das contas os objetos voadores não eram balãozinhos, quando aqui no Brasil a gente tem ET de Varginha, quando aqui no Brasil a gente tem ET Bilu. Então fica aí, por favor, busquem conhecimento. E por falar em conhecimento, vocês estão sabendo o que está acontecendo em Ohio, Estados Unidos? Enquanto eles estão aí mandando caça para explodir balão, está acontecendo lá no estado americano um chamado... Então, o pessoal está chamando meio como um novo Chernobyl. Meio exagerado, né? Mas as pessoas usam esses termos para conseguir manchete, né? Porque tem um trem que transportava 100 mil galões de cloreto de vinila, que é um material químico altamente perigoso, que descarrilou e pegou fogo, formando uma nuvem tóxica, contaminando lagos e matando animais da região por conta do ar extremamente poluído, né? Essa é uma... Se você quer seguir uma dica do ET Bilu, por favor, procure se informar mais para isso e vamos tentar pensar como é que a gente pode evitar que mais desastres como esse continuem acontecendo por todo o planeta. Bom, agora indo para o Partido Verde mesmo, você sabia que a gente tem um mandato coletivo que está acontecendo agora na cidade de Piracicaba, em São Paulo? É um mandato coletivo A Cidade é Sua, formado pela vereadora Silvia Moraes, juntamente com os vereadores Pablo Carajol e João Scarpa. Para quem não sabe, nas últimas eleições, o número de candidaturas coletivas bateu recorde, chegando a 213 registros. E para falar dessa forma inovadora de fazer política, vamos conversar hoje com o João Scarpa. Na verdade, eu vou falar com os três, só que durante a nossa conversa, a Silvia vai ter que voltar para a Câmara, porque hoje é dia de sessão. Tá? Então, quero dar as boas-vindas para vocês três. Muito obrigado por participarem e por favor, dê sua boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos o convite para participar, né, do Torta de Climão. Obrigada. Estamos aí. Eu sou a Silvia. Bom, eu sou o João, né? Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, Luciano, a toda a equipe aí do PV Nacional. É uma honra muito grande para a gente estar participando aqui com vocês do programa. Muito bom, muito obrigado. Olá, boa noite, Luciano. E a todos os nossos colegas, amigos do PV e, né, do público aí que está nos assistindo. Muito legal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, mesmo no dia de sessão, tá aqui também, enquanto está rolando ali na Câmara. Eu queria só que vocês pudessem explicar, né, de onde que surgiu essa proposta de fazer um mandato coletivo, para quem não conhece como funciona essa dinâmica, vocês também puderem ter a oportunidade de explicar para as pessoas. Bom, acho que eu posso começar falando então, né? A Silvia, no caso, ela já era assessora, né, da então vereadora Nancy Tami aqui na Câmara, então ela já tinha essa experiência de gabinete, né? Eu e o Pablo, nós três, no caso, já nos conhecíamos, né? Eu conhecia a Silvia, nós três somos funcionários públicos, né? E o Pablo eu conhecia da área cultural, artística, teatro e tal. Então, o PV proporcionou esse reencontro através da candidatura da vereadora Nancy também para prefeita, né? A Silvia trabalhava com ela, daí a Nancy nos convidou para participar, para ajudar a elaborar o programa de cultura, né, do governo dela. E então a Silvia ela tinha uma certa resistência para sair candidata a vereadora sozinha. E como a gente percebeu que tinha esse movimento do coletivo, da coletividade dentro da política, essa maneira nova, né, dessa representação política mais ampliada, nós conseguimos convencê-la a compor uma chapa entre nós três, e sendo ela, né, a representante oficial do nosso mandato coletivo. Então, e foi uma coisa até meio que rápida, assim, Luciano, porque a gente estava em época de pandemia e tal, acabamos decidindo meio que nos 45 minutos do segundo tempo. Né? Mas como a gente já tinha uma afinidade, já se conhecia, né, então foi um pouco mais tranquilo essa composição e a nossa campanha também. Pois é, falar um pouquinho, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Na verdade, começa a sessão agora às 19h30, né? E hoje tem um projeto bem polêmico lá na pauta. Bom, como o João disse, né? Eu sou Silvia, eu sou engenheira civil de formação
mas tenho mestrado na área de urbanismo, sempre trabalhei com política pública na área de planejamento urbano, habitação social, e os três, né, nós três já nos conhecíamos e sempre trabalhamos aí na prefeitura, enfim, depois eu fui também dar aula e vim ser assessora parlamentar da vereadora Nancy Tami, que era do PV, né? E aí nos unimos, né? E como o João disse, no último minuto do segundo tempo resolvemos sair candidatos. Na época, né, tudo online. E eu sempre fui muito técnica, né? Assessoria, também fui concursada na prefeitura, tanto de Piracicaba como trabalhei também em Diadema, Limeira, né? Uns municípios aqui do estado de São Paulo. E achava, não, né, eu faço assessoria, não quero cargo comissionado, cargo de ponta, né, cargo eletivo, e no fim nos unimos e no coletivo eu me senti gostei mais, me senti mais forte para que a gente pudesse participar, e o PV nos proporcionou isso, e nós estamos aqui representando as bandeiras do PV, que é a questão do meio ambiente, urbanismo, cultura, diversidade. Estamos na Comissão de Meio Ambiente, já pelo segundo mandato, né? Nos 2 anos primeiros ficamos como presidentes da comissão, agora de novo. Estivemos também na direção da Escola do Legislativo. Então, temos tentado fazer um trabalho bem bacana aí nessas áreas aí que são as nossas bandeiras. É um mandato coletivo plural, né? Cada um na sua área, e a gente se encontra aí, se compõe. Bom, vou trazer também uma contribuição um pouco mais externa, né, do que interna, porque acho que os dois já descreveram bem. Então, me apresentar brevemente, eu sou historiador de formação, e como o João apresentou, atuo na área da cultura há cerca de 20 anos, fui por 12 anos coordenador do Projeto Guri, aqui em Piracicaba, e entre outros projetos, trabalhei na Fundação Casa também, com projetos culturais, e também como professor do Estado na unidade de Piracicaba. E eu gostaria de trazer a existência, né, dos mandatos coletivos. Ela se dá também por uma necessidade de uma crise de representatividade, e nós nos debruçamos para entender, né, como esse movimento ele ocorre no mundo, né, e o Brasil, como muitas outros assuntos e inovações também na área política, e transformando uma cultura política, a gente, né, alguns movimentos demoram a chegar, infelizmente, né? Porém, algumas experiências de mandatos coletivos nos incentivaram também a observar, né, alguns limites que os próprios partidos estão vivendo, né, e vinham vivendo, vamos dizer, há cerca de 20 anos, 15 anos, e que traz a necessidade de uma inovação na política também, nas formas de organização, porque a própria sociedade começa a questionar, né, as organizações partidárias, né, a forma que as coisas são definidas e a forma de se relacionar com os representantes. E nisso nós percebemos que a gente também, né, nesse encontro nosso, nesse momento do PV, a gente poderia fortalecer e trazer, né, essa forma de representação através dos mandatos coletivos, e essa relação com a sociedade ela deve se fortalecer e se recriar. Então, a motivação, ela existiu tanto internamente, né, no nosso encontro, nessa construção, nesse programa de governo do PV, mas também por uma necessidade e, né, nessa crise de representação, nessa crise política que o país e, de certa forma, o mundo ainda passa. Sim, estou totalmente de acordo, né? A gente vê, e tem muitos partidos que não estão abertos, né, a entender essa crise, a se adequar, proíbem, né, qualquer tipo de proposta que venha ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas que bom que aqui no Partido Verde a gente tem um exemplo de vocês. Lá em 2016, eu também participei de uma candidatura que a gente chamava de compartilhada, porque éramos eu e uma outra pessoa, a Denise, e
acho que a gente tinha um exemplo só de um mandato, que era coletivo na época. Que bom a gente ver o tanto de novas candidaturas. Tá na hora, talvez, o pessoal no Congresso começar a avaliar, né? Possibilitar com mais estrutura, né? Né, dentro da legalidade, assim, para a gente não ter que ficar meio que hackeando a política. É legal hackear a política, né? Mas que esse hackeamento também possa inspirar inovações, né? Possa inspirar outros processos para que todo mundo possa desenvolver um trabalho com mais qualidade, né? Aí, para a gente continuar a nossa conversa, né? E agora indo um pouco para esse momento que a gente vive, né? Nessa questão mais específica do meio ambiente, que é uma questão muito perene, né, no nosso partido, como que vocês veem essa possibilidade agora de exercer um mandato com uma liderança nacional como o do Lula na presidência e que comparativo vocês podem fazer com o que a gente passou, né, nesses últimos 4 anos? O que vocês querem ver acontecendo de diferente, né? Tudo bem que vocês estão num contexto local, mas sem direções nacionais, às vezes fica praticamente impossível você fazer qualquer tipo de impulsionamento localmente, né? Vou falar um pouquinho e depois já peço para sair, porque daqui a 2, 3 minutinhos eu preciso ir lá marcar presença. Tá legal. Pois infelizmente, né, nós vimos esse desmonte, né, nas políticas públicas de maneira geral e nas questões ambientais, muito mais, né? O desmatamento aumentou, a crise climática se acirrou, enfim, a questão dos povos originários. E esperamos agora, né? Já estamos vendo alguma mudança nesse sentido, né? Com a ministra do Meio Ambiente, né? Já mostrando algumas questões, os novos ministérios aí dos povos originários. E aqui, localmente, a gente tenta também colocar alguns projetos, né? Aquela história do pensar global, agir local. Então, a gente está com muita expectativa, né? Embora, assim, nós oficialmente tenhamos 2 anos para agir local aqui, nós já colocamos alguns projetos na área ambiental que, infelizmente, foram vetados, por exemplo, o Código Florestal Municipal, vetados não, né? Não foram aprovados. No passado, não passou, estamos tentando IPTU verde aqui também no município, que é um projeto bem significativo do ponto de vista ambiental, né? Também estamos sempre aí nas pautas relacionadas a resíduos, relacionadas à habitação. Esperamos aí que possamos fazer um bom trabalho e, em decorrência desse novo governo também, que estamos com muita expectativa, muita esperança aí para que melhore muito. E eu já vou me despedindo, infelizmente, porque realmente demora uns 5 minutinhos para eu ir, marcar presença, e o primeiro projeto em pauta é um projeto bem polêmico relativo à habitação social aqui, umas reintegrações de posse que estão para ocorrer, e a gente vai ter fala, tá bom? Tá legal. Mas, Luciano, o bom do coletivo Força é isso. lá. O bom do coletivo é isso, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo compartilha, né? Embora cada um numa área, a gente procura estar sempre nos reunindo, equalizando aí as conversas, os projetos, né? Então, eu já peço aí a todos, desculpa aí, vou ter que sair mesmo, tá bom? Mas tudo bem. Aí. Obrigada. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Vocês querem Luciano, comentar nessa mesma questão? Gostaria de completar e dizer realmente, né, isso que a Silvia apontou, né, nós vivemos um desmonte, né, um abandono total, né, de todos os sistemas de proteção, né, de direitos, de ataques, né, à Constituição, de desregulamentação, de desumanidade, né, que não ficou só caracterizado pela questão propriamente, né, de enfrentamento da pandemia, da saúde, mas em todas as políticas sociais e de descaso, né? Então, o Partido Verde estar na federação do PV, nós vimos como o melhor lugar a estar, né, e apoiamos isso com tranquilidade, porque estamos do lado certo da história, né? Não havia outro movimento em que o PV e nossos mandatos também, os nossos mandatários, os nossos representantes, né, possam se recolocar, né, num país que vai precisar reconstruir toda a sua
a sua política, a sua soberania, né? A sua base democrática. E na questão ambiental foi né, assim, um desmonte total, né? Então, a construir um outro paradigma é muito importante, né? E a gente afirmar isso como partido, recuperar, né, a proeminência, né, das bandeiras socioambientais, né, é muito, assim, é uma questão de existência, né, vamos dizer assim, né, é o que nos liga à própria história do PV. Então, eu acho que, de maneira geral, nós estamos com uma tranquilidade e com uma força a mais, inclusive para atuarmos localmente, regionalmente e nos estados, né, tendo a força, né, das causas ambientais e a inovação, né, assim, de que a área ambiental também deve trazer para, tanto economicamente, como para a sociedade, né, do ponto de vista de soluções mesmo, né, a gente precisa pautar isso e aprovar, né, projetos que vão demorar ainda, né, um certo tempo para terem impacto na sociedade. Obrigado, Pablo. Só para trazer aqui, lembrando, gente, que nosso programa tem só 40 minutos, então, se você quiser fazer uma pergunta, um comentário, não deixa para depois, né? Aproveita, nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook do Partido Verde. Você pode ir lá fazer sua pergunta, seu comentário, que a nossa equipe, a equipe da Secretaria Nacional de Comunicação e a equipe da Proempresa, que nos ajuda, torna tudo isso aqui possível, estão aqui de olho e preparadas para ouvir vocês e passarem aqui para a live. Nós temos já aqui alguns, né? Nós temos aqui o Ricardo, que fala: o mandato coletivo, a cidade é sua, atua sempre fortalecendo a cidadania. Um trio capacitado ao empoderamento, tem o meu respeito. Nós temos também aqui um abraço da galera do Verde de Minas Gerais, estão presentes para conhecer esse belo case do Partido Verde, né? Na semana passada nós tivemos aqui a deputada estadual por Minas, a Lohana. Então, muito obrigado. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo o Partido Verde de outros estados, né? E incentivo, façam vocês também seus processos também de fazer suas lives, conteúdos, né? A nossa ideia aqui realmente é tentar mostrar que é possível de certa forma, né? E que se não começa de algum jeito, nunca começa, né? Então nós estamos aqui também para também incentivar que os diretórios estaduais, municipais, possam achar suas formas mais eficazes de também se comunicar com mais pessoas, para que mais pessoas possam se filiar ao Partido Verde, mais pessoas possam ajudar nessa grande jornada, né? Bom, indo para a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, é a seguinte: de qual forma a gente pode fortalecer a ideia de que o mandato coletivo é melhor, ou nem seria melhor, mas diferente, né? De que coisas que o mandato coletivo consegue que, de repente, candidaturas convencionais não conseguem? Bom, eu posso começar dizendo, Luciano, que ele consegue ampliar a representatividade, né? Ele consegue despersonalizar esse lugar da política institucional. Porque o que acontece? O parlamentar ele é único e a gente entende que às vezes parece que é ele que pensa, é ele que faz, apesar de ter toda uma equipe que o auxilia, né? Mas que as decisões são dele, representando a sociedade. Na questão do mandato coletivo, você tem ali várias representatividades. Então, se você pegar os mandatos coletivos que se elegeram, né? Você vai ver que grande parte dele, mais da metade, é liderado por mulheres. E dessas mulheres, mais da metade são mulheres pretas. Então, em quais condições essas mulheres pretas conseguiriam chegar nesse espaço de poder? Assim também acontece com as pessoas LGBT. Em vários mandatos tem essa representatividade LGBT, também tem mandatos que trazem a representatividade do povo indígena. Então, eu acho que isso já é um diferencial, né? Essa possibilidade de ampliar a representatividade para que essas pautas que são trazidas por essas representações, elas cheguem nesse espaço de poder, né? Porque, de outra forma,
possivelmente não seriam debatidas, né, não seria dado encaminhamento algum para essas discussões, para essas pautas, para essas militâncias, né, como vocês queiram chamar. Então, esse é um referencial que tem a ver com o que o Pablo falou no começo, né, com essa fragilidade da representação política que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Eu queria trazer um outro aspecto, trazendo a questão de uma responsabilidade do partido, nessa relação partido-sociedade, entendendo os partidos como também importantes transformadores, né, de uma educação política, vamos dizer assim, como bem nos ensinou Paulo Freire, ou seja, para que esses espaços, né, que são os partidos, eles possam ser mais permeados por forças da sociedade civil, né, e aí, através dessa aproximação, né, dessa relação, né, por áreas, conforme o João citou, e por diferentes áreas, né, as pessoas se organizem em torno dos partidos, e esses partidos eles possam, de certa forma, também melhor representar a sociedade, né? Eles não sejam tão repartidos. Lógico que o partido ele tem o seu programa, né, as suas bandeiras, os seus valores que devem ser seguidos, mas há um processo de fragilização partidário no país, né? Se eu não me engano, hoje são cerca de 35 ou 38 partidos registrados, e não há, talvez, pouco mais de 5 programas bem definidos aí no plano nacional e até municipal, né? Não se fortalece mais os partidos. E os mandatos coletivos, ao meu ver, poderiam ser o grande trunfo dessa retomada, né, da importância dos partidos políticos e até, eventualmente, deva, né, ao nosso ver, deva ser assunto para uma reforma política que melhor valorize a organização através dos mandatos coletivos. E continuando aqui com as dúvidas, né, das pessoas, durante a semana a gente pôs uma caixinha de perguntas sobre o que as pessoas gostariam de saber sobre um mandato coletivo, né? E aí uma delas é a seguinte: como que funciona a divisão dos trabalhos em um mandato coletivo? Tem alguma rotatividade, tipo, um comanda mais um projeto, outro de outro? Como que funciona o mandato no dia a dia? Bom, O João começa. Tá. Bom, enfim, a gente... É importante entender que, assim, o formato do coletivo, dessa coletividade, ele é um acordo interno do mandato, né? Porque institucionalmente tem alguns espaços que só a Silvia pode ocupar, como, por exemplo, ela precisou sair aqui da live porque só ela pode estar no plenário, só ela pode votar, só ela pode assinar em nome da Comissão de Meio Ambiente, né? Outros espaços que não têm a obrigatoriedade de ser ela, estamos nós, né? Então, vamos dar um exemplo do carnaval agora. A nossa cidade já não tem desfile de escola de samba há algum tempo. E também não estava tendo carnaval de rua. Aí o Pablo, que é envolvido com blocos e cordões de carnaval, fez uma articulação junto à Secretaria da Cultura daqui, representando o mandato coletivo, e esse ano a gente conseguiu, então, com esse esforço, nosso e também da Secretaria, obviamente, e da Associação dos Blocos, colocar os blocos na rua, né? E não precisou ser a Silvia para fazer isso. O Pablo conseguiu fazer, porque ele tem mais afinidade com a pauta, enfim, tem um histórico maior dentro da questão do carnaval, né? As questões administrativas, a gente também compartilha de tudo. Aqui todo mundo faz tudo, viu, Luciano? Inclusive os outros assessores da nossa equipe, que não são, né, integrantes do mandato coletivo, mas também trabalham dessa forma horizontal, né? Representam o mandato em outras situações. A gente tem o Airi, por exemplo, que é muito envolvido com a questão climática. Então, todos os eventos que são de clima, ele vai e representa o mandato coletivo, da mesma forma. A Aline, que é a nossa advogada, né, envolvida com o empreendedorismo feminino e tal. Então, além dessa possibilidade dos três estarem representando o mandato aqui dentro da Câmara, como co-vereadores, a equipe também tem essa autonomia para fazer as suas tarefas, trazer proposituras para a gente,
né, dar alguns encaminhamentos, né? Então, é de uma forma bem horizontal mesmo, é o famoso todo mundo faz tudo. Óbvio que de uma forma organizada, né? Legal. E, além disso, que o João já trouxe, as câmaras são instituições bastante engessadas, né? Para não dizer violentas institucionalmente, né? A cultura institucional, né? A cultura política é muito violenta, machista, homofóbica e de muitas formas boicota, né? Inclusive os mandatos coletivos, né? O João tem um pouco melhor esses dados, né? Que a gente tem acompanhado na Frente Nacional dos Mandatos Coletivos, mandatos e mandatas, né? Que é a forma que a frente se denomina e representa. E há muitos mandatos sofrendo diversos tipos de desvalorização, perseguição, e coisas piores, até processos, enfim. Então, a fazer esse diálogo com a sociedade é muito importante, porque a pressão que o poder institucional ele reconhece, muitas vezes é só a pressão popular, né? Então, como o João falou, empunhar uma bandeira numa Câmara pode parecer pouco, porém é muito importante, né? Seja as bandeiras das causas ambientais, sejam as bandeiras das causas sociais, da luta por moradia, da luta por direitos, LGBTQIA+, enfim, todas essas lutas, elas foram, né, são lutas históricas, né, e não foram negociadas na diplomacia, né, pelo contrário, muitas delas, basta a gente relembrar o próprio processo de escravidão gravíssimo, né, no Brasil, que tem as suas mazelas e desdobramentos hoje, e muitos que permanecem, enfim. Então, cada luta, cada empunhar de bandeiras, né, que a gente consegue fazer, é um avanço como movimento social, né? Então, isso tem sido muito importante e, de certa forma, nós ficaríamos muito felizes se na Câmara Municipal de Piracicaba tivessem, por exemplo, 5, 6 mandatos coletivos. Não só em Piracicaba, né? Pelo Brasil todo, no Congresso e assim por diante, né? Nós temos aqui mais alguns recados. Deixa eu pegar aqui. Bom, mandar um abraço para o Reginaldo Yara, que é Reginaldo Nascimento, filiado do PV 43 de Bela Cruz, do Ceará. E tem um comentário do Ecoturismo Bahia, perfil do Instagram. Pessoal, boa noite, me chamo Bosco, sou guia ambiental aqui na Chapada Diamantina e todo ano pega fogo, não tem como fazer algo para impedir, pois falam que esse fogo é criminal. Bosco, bom, você está aqui na live do PV, então, logicamente, o Partido Verde Nacional, então, fica atento ao seu pedido, mas uma sugestão que eu posso te dar enquanto isso é entrar no site do PV, lá tem os contatos do Diretório Estadual da Bahia, né? E aí você pode, de repente, se articular localmente, enquanto algo nacionalmente não acontece, né? Realmente a gente precisa achar um jeito. Agora, o Lula, né, o novo ministério, tem demonstrado que o IBAMA vai atuar para realmente parar com todo qualquer tipo de desmatamento ilegal, fogo criminoso, né? A gente está vendo o exemplo de lá nas terras onde ficam os Yanomamis. Então, eu quero dizer para você que, enquanto acho que você, pessoa, pode tentar entrar em contato com o PV da Bahia, que no nosso site tem lá o contato do diretório, e é isso. Continue em contato com a gente, tá nosso DM aqui, vai dando mais informações que você tiver, que a nossa equipe vai te ouvir com certeza, tá bom? Aí temos mais uma pergunta aqui para o mandato. Deixa eu ver aqui. Sim. Vocês falaram da questão do carnaval, né? Falaram da questão da moradia, que inclusive, quero fazer um parênteses aqui, né? Minha Casa Minha Vida voltou em 3 faixas de possibilidade. Estou aguardando o Ministério do Amor, que, segundo o Lula, vai vir depois do carnaval,
porque quero me inscrever no programa Meu Crush Minha Vida. Feito aqui o parênteses, voltando para vocês, quais são as principais pautas, né? Além dessas que a gente já citou, tem mais alguma outra área que vocês atuam? Desculpa, estava mudo aqui, desculpa. Não, a gente também tem bastante envolvimento com a questão da educação, né? Várias demandas de educação chegam até aqui o gabinete, né? E a gente sempre tenta dar uma atenção. Na área de esporte também, Luciano, que é uma área que a gente não tinha tanta afinidade, mas aí as pessoas acabam acompanhando o nosso trabalho e acabam se aproximando, né? Trazendo as demandas. A gente tem conseguido também realizar alguns eventos em parceria com o pessoal do esporte, do skate, o pessoal do vôlei, do flag football. Então tem sido bem bacana, porque além de tudo, a gente começa a ganhar um aprendizado muito grande em outras áreas, né? Por exemplo, eu entrei aqui, estou aprendendo bastante sobre habitação com a Silvia, a questão da educação com o Pablo. Vale lembrar também que a gente tem um conselho político e social com cerca de 40 pessoas, que é um grupo que nos auxilia quando a gente não tem a capacidade de falar sobre determinado assunto. Por exemplo, a saúde é um assunto meio frágil para a gente, mas a gente tem no conselho pessoas que são da área da saúde que acabam nos auxiliando no encaminhamento de algumas demandas. Então, é bem diversificado, como a Silvia disse, né? Geralmente, assim, a maioria dos vereadores, eles atuam de uma forma bem de nichos, assim, né? Regional, bairros e tal, algumas regiões da cidade. A nossa atuação, ela é mais ampliada porque ela é por pautas mesmo, né? Então, cultura, esporte, saúde, ela tem em toda a região, em toda a cidade. Então, a gente consegue... É mais cansativo, né? Obviamente, mas também, como somos em 3 e a equipe também é bem empenhada, a gente consegue, por enquanto, dar resposta para todo mundo, seja pelo sim ou pelo não. Legal. E é nessa linha que da abertura, né? E a gente manter um diálogo com a sociedade e não ficar apenas um mandato, vamos dizer, apenas com o seu lado formal, que é importantíssimo, né? Esse diálogo na Câmara, a construção dos projetos, mas também a vivência, né, da cidade, e o que muitas vezes a política institucional também acaba afastando ou acaba se profissionalizando muito esse contato, e aí as pessoas realmente não se sentem à vontade para se aproximar. Então, nós procuramos acompanhar a cidade, viver a cidade, né? E isso nos aproxima das áreas, né? Como o João falou, né? Do esporte, da cultura, da educação, seja por atuação profissional, por proximidade com pessoas técnicas da área, e a gente acha isso fundamental, mas também a observação, né? Do dia a dia da cidade. Isso acaba aproximando e criando uma forma de também acompanhamento, pertencimento a essas áreas, e aí as demandas, né, chegam de forma bastante viva, assim. Realmente é interessante como daí vocês têm mais capilaridade, né, para atuar, né, com essa questão do conselho. Acaba exercendo o que muita gente acha que até tem a intenção de fazer, vou fazer uma coisa rotativa e não sei o quê, mas no final das contas acaba muito concentrado na pessoa, né, na figura pessoal de uma pessoa que foi eleita, né. Então, vocês já nascem com esse princípio de coletividade, né. Acho que isso é muito, muito interessante. A gente está chegando no final, né? Já estamos dando nosso tempo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Tem o Tião, direto do Acre, né? Que está achando super interessante, mas que a bateria do celular dele está quase acabando. Obrigado por acompanhar a gente. Temos mais um boa noite, vindo direto de Atibaia. Então vamos ter que ir indo para os nossos finalmente aqui, né? E eu quero que vocês possam, então, deixar um recado final, deixar um boa noite para quem nos acompanhou aqui em Sorocaba, noite chuvosa de quinta-feira. Eu sou de Sorocaba, estou pertinho. Estou em Sorocaba. Aqui tem chovido bastante também. Luciano, agradecer mesmo, acho que é importante, né, divulgar o trabalho que os mandatos coletivos fazem, apesar de ainda não ser regulamentado pela lei, mas está caminhando para isso, né? A gente tem feito um esforço grande através da Frente Nacional
dos mandatas e mandatos eleitos. Tem alguns projetos, já como uma PEC do senador Randolph, nesse sentido, né, para regularizar. Como o Pablo disse, os partidos também acho que tem que assumir um pouco mais essa questão da coletividade, né, dos seus mandatos, e nós não temos tido problemas com o Partido Verde, ainda bem. Inclusive, o Partido Verde tomou um pontapé inicial, está elaborando um documento que regulariza isso dentro do partido, né? Então, acho que é importante fazer esse trabalho aqui para divulgar que os mandatos coletivos dão certo, sim. Um ou outro pode, às vezes, dar algum problema, mas divulgar esses que estão trabalhando em prol da sociedade, né? E dizer que a esperança é coletiva. É isso aí, Luciano. Agradecer, né, a nossa participação. Ela é curtinha, né? Então, quem sabe a gente podia prever um outro aí, talvez aprofundar em alguns temas, mas esse é o recado mais importante, talvez, de que os mandatos coletivos, eles podem ter uma diversidade de formatos, né, e há uma diversidade até de formas de atuação, e que os partidos, principalmente progressistas, né, e aí também é uma disputa, né, assim como o próprio governo Lula, ele é um governo em disputa, a gente sabe disso, né, que nessa correlação de forças, né, os mandatos coletivos possam cumprir um papel de renovação mesmo da política institucional, de transformação da cultura política, da forma de se relacionar com a sociedade, da transparência, da valorização das causas coletivas, que deveria ser uma base, né, da política, né, enfim, e que a gente fortaleça dessa forma a participação cidadã, né, e o ativismo, porque assim é uma forma da população conduzir, levar as suas causas, e aí a política vai ter maior valorização, ou seja, com participação da sociedade e também diretamente nos mandatos, né, eleitos e na governança, né. A gente precisa fazer o PV também olhar para isso de forma de forma a valorizar, porque isso pode ser, inclusive, uma das formas de sobrevivência e de fortalecimento do PV. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado a Silvia, que está lá dentro do plenário. Lembrando que esse programa vai ficar disponível, né, nas nossas redes, vai para o Spotify, porque vai ser disponibilizado no formato de podcast. Então, se você que está assistindo hoje sabe de alguém que se interessaria pelo tema, que gostaria de também conhecer um pouco mais sobre mandatos coletivos, você vai poder seguir a gente lá no Spotify ou aqui mesmo nas nossas redes, no YouTube vai ficar também disponível na íntegra e vai poder compartilhar com outras pessoas. Agora, para encerrar, vem aqui em mim, câmera, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Eu preciso dar um recadinho. Lula, ou Janjo, como a gente conhece carinhosamente, né? O carnaval tá aí, as pessoas vão, né, se divertir, vão curtir, vão viver a vida. Mas depois você prometeu o Ministério do Amor. Agora, quando você for escolher quem for para o Ministério do Amor, quero que você se pergunte, que outro partido tem como símbolo paz e amor? E durante a campanha ainda fez o L. Então fica aí a provocação, né? De você pensar com carinho no PV para liderar esse ministério, que acabou de falar sobre o mandato coletivo, né? Que demonstra como é muito mais gostoso fazer junto, para liderar e a gente poder ter muito mais amor nesse país. Eu, enquanto solteiro, quero muito que esse ministério saia logo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Agradeço aqui a Secretaria Nacional de Comunicação do PV. As opiniões e as falas que eu expresso aqui são minhas, responsabilidades minhas, e não são necessariamente as opiniões do Partido Verde. Muito obrigado. Quinta-feira eu acho que a gente está de volta, né? Já passou o carnaval, então a equipe vai me confirmar depois. Mas acredito que estamos de volta na próxima quinta-feira, às 19 horas, também em todos os canais do Partido Verde. Muito obrigado pela sua audiência. E viva o carnaval! Viva!